Bom dia, André. Bom dia, Francisca. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado, né, por mais um cenário aqui da TAG, para as entidades de previdência. Vamos começar. Como sempre, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o macro, né? E eu começo fazendo uma pergunta, né, provocando vocês. Estamos nós, né, o mundo realmente está iniciando um ciclo global de afrouxamento monetário, um ciclo global de easing. Será que estamos começando? Ontem, né, nós tivemos mais uma leitura da inflação americana, do CPI americano, mais uma leitura desconfortável para o Banco Central americano, né? Eles têm uma medida que eles chamam de supernúcleo, né? Nada mais é do que o núcleo da inflação e você tira os componentes de housing, os componentes de shelter, que eles chamam, porque esses componentes nos Estados Unidos eles não são medidos, eles usam um cálculo que normalmente esse cálculo tem uma defasagem de 8 meses com o que está acontecendo no mundo real. Então, eles tiram essa medida. Pois bem, ontem o que nós vimos? Nós vimos uma inflação desse supernúcleo mensal de 0,65 no mês, voltou a subir, uma leitura muito alta. E quando você pega os últimos 6 meses e faz a média disso, né, você anualiza essa média móvel, a gente está falando aí de 6% ao ano. Quando você pega a medida mais na ponta ainda, né, você pega a média móvel dos últimos 3 meses, a gente está com uma leitura acima de 7%. Né? E definitivamente é um cenário que muito complicado o Fed conseguir cortar a taxa de juros nisso. Né? Com isso, o mercado ontem já ajustou, o mercado que até então estava meio em compasso com a última pesquisa do Fed, né, entre os seus membros, com 3 cortes para esse ano. Ontem o mercado ajustou isso para menos de 2 cortes. Né? E eu acho que nós temos que começar a considerar seriamente a hipótese de não termos corte de juros esse ano nos Estados Unidos. Né? É uma economia que está, como a gente vem falando aqui nos últimos meses, muito forte. Essa tabelinha que eu coloco aqui para vocês é a tabelinha das taxas de juros hoje pelo mundo, né? Estados Unidos 5,40, zona do euro 4, Brasil, México. México, inclusive, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. México cortou taxa de juros, né? Um movimento, de certa forma, surpreendente, porque mesmo quando eles têm a inflação caindo, eles gostam de seguir o Banco Central americano, eles não fizeram isso, né? Chile, Reino Unido, Japão, etc., e outros países. Né? O gráfico da direita mostra para a gente como é que está o indicador de surpresas econômicas, né, que o Citibank mede para a gente. Né? Depois de um segundo semestre de sequenciais surpresas negativas, o que a gente está tendo esse ano são surpresas positivas. E um movimento meio que sincronizado. Né? É como se a gente tivesse tido na parte de manufatura global um, um, um desestocamento ao longo do segundo semestre, ou seja, as indústrias produzindo menos porque tinha muito estoque no varejo e no atacado, na medida que esses estoques foram sendo consumidos, né? Porque afinal de contas a gente ainda manteve um ritmo de vendas ao consumidor nos Estados Unidos e Europa forte no segundo semestre, você voltou a ter novas encomendas na indústria e o que a gente está vendo aí nesse comecinho de ano, Estados Unidos, China e Europa são números melhores, né? A pesquisa, né, do gerente de compra, tanto de serviço quanto de bens industrializados, mostrando que as coisas estão melhorando, né? Os novos pedidos estão entrando, estão chegando. Né? Com isso, você começa a ter dentro do próprio Fed mudança, né, de posicionamento, alguns membros falando de um corte, alguns membros falando eventualmente não tem nenhum corte. O fato é, né, com a economia forte do jeito que está, a gente sempre tem que pensar sempre no caminho da menor resistência, né, da autoridade monetária. Hoje, o caminho de menor resistência para a autoridade monetária é justamente não cortar, porque vai que você corta, né? Economia quente do jeito que está, forte do jeito que está, inflação incômoda. Você coloca mais lenha na fogueira da inflação, eles mesmos vão se colocar numa situação muito constrangedora, que foi o que um diretor do Banco Central, um presidente do Banco Central americano da década de 70, chamado Arthur Burns, fez. Ele cortou taxa de juros, a inflação voltou, depois a gente conhece a história que foi o Paul Volcker tendo que assumir, tendo que dar um baita choque de juros nos Estados Unidos. Olhando um pouco a mediana das projeções dos membros do Fed, nessa parte da direita, né, isso são 16 bolinhas, cada final de ano você tem a taxa de juros que eles acham que vai ser no final de cada ano, 16 bolinhas representando os 16 membros
do FONC. Nem todos votam, né? Eles têm um rodízio anual de que membros estão votando. Mas você nota que, embora a mediana tenha ficado igual, né, de dezembro para março, a média mudou, né? Os outliers que estavam com uma postura muito dovish, né, tinha uma expectativa muito grande de taxa de juros, todos eles meio que convergiram para a média, e algumas pessoas que estavam na média subiram um pouquinho a projeção de taxa de juros. Então, a gente não pode se enganar pela mediana, que a mediana mostrou que o número não mudou, os 3 cortes, mas quando você olha a média, sim, você já começou a ter uma mudança disso, né? E a gente teve, inclusive, uma mudança de postura do Jay Powell, né? O Jay Powell, na última reunião do Fed, né, foi essa reunião de março, na entrevista, ele estava com uma postura muito dovish, uma postura muito pró cortar a taxa de juros, né? Não passou 1 ou 2 semanas com alguns números ruins, já na Páscoa ele deu uma pivotada, ele deu uma guinada aí de 180 e começou a se alinhar com os membros um pouco mais duros do comitê americano. Aqui vocês veem as últimas revisões de projeção dos Estados Unidos, né? Vocês veem que o PIB projetado para 2024, nessa tabela da esquerda em cima, ele saiu de 1,4 em dezembro para 2,1. Né? Foi uma variação muito forte, né? E o que espantou a gente é que essa grande subida de atividade não foi acompanhada por um aumento significativo de projeção da inflação do Fed. O Fed está projetando o núcleo do PCI, né, o Core PCI, de 2,4 para 2,6. E teve uma redução muito marginal na taxa de desemprego. A gente acha que esses dois números eles não estão se falando, né? Se você teve e vai ter realmente uma aceleração dessa magnitude na atividade, a gente entende que os outros números, né, o desemprego e a inflação deveriam acompanhar na mesma magnitude. Tem um ponto, né, que é um ponto que se repete para o Brasil, se repete para a Europa, se repete para Estados Unidos, que é a qualidade do processo de desinflação que a gente está tendo. Quando vocês olham na esquerda, na parte de baixo, o que a gente está tendo? Você está tendo que todo o grosso do trabalho de desinflação foi puxado por essa linha pretinha, pontilhada, que são os goods, né? Que são os bens, que são as coisas comercializáveis entre os países, né? Então, a gente teve uma ajuda de uma normalização de cadeia de produção depois da pandemia, mas também teve uma ajuda da China, né? A China, como vocês sabem, estão inundando o mundo com produtos baratos. E quando você olha para a parte de serviços, né, que é uma parte menos volátil da inflação, é uma parte mais perene daquilo que vai acontecer com a inflação para o futuro, vocês veem que a inflação de serviços nos Estados Unidos ela caiu bem menos do que a inflação de bens. E quando você olha para o gráfico brasileiro, a figura é a mesma, quando você olha para o gráfico europeu, a figura é a mesma. É como se os bancos centrais eles estivessem presos nesse processo de desinflação por um fio frágil, né? Que é justamente uma desinflação de bens comercializáveis, e não um elo mais forte, uma corrente mais forte para um processo de desinflação que seria uma queda consistente da inflação de serviços, né? E a grande pergunta, né, que a gente vinha se perguntando quando essa apresentação foi feita, é se o Fed repetiria o erro do Banco Central americano na década de 70. Parece que não. Parece que o próprio Jay Powell ele percebeu aí com os números que saíram que ele estava indo para um caminho desconfortável. Ele mesmo já está se alinhando aí com uma visão um pouco mais dura em relação à taxa de juros. Na Europa, a gente tem uma situação um pouquinho diferente dos Estados Unidos, né? Embora a estrutura da inflação, né, nesse gráfico da esquerda em cima, seja muito parecida com os Estados Unidos, ou seja, uma inflação de bens duráveis caindo muito, uma inflação de serviços muito teimosa, mas você tem números menores, né? A zona do euro, a gente está falando de magnitudes menores de inflação, e quando você vê nos diversos países do bloco as inflações mensais saindo, o que a gente tem percebido são, naturalmente, surpresas positivas na inflação. A inflação tem vindo menor do que a gente está esperando. É claro que a zona do euro ainda está com uma taxa de desemprego muito baixa, né, que é o gráfico de baixo. Historicamente, é a menor taxa de desemprego do bloco. Mas também, quando você olha para a atividade, né, os números de atividade que tem vindo na Europa, a despeito da gente estar vendo uma melhoria, né, de encomendas, uma melhoria no sentimento dos consumidores e dos empresários, o fato é que a economia europeia, nesse exato momento, ela está com um crescimento muito perto de zero, muito perto do estagnado. Então, a gente continua com o call, né, que é um call que a gente vem já há uns 2 meses, pelo menos, que a Europa vai cortar taxa de juros primeiro do que os Estados Unidos, né? Inclusive isso, né, dado que a indústria europeia está passando por toda essa dificuldade aí, tendo que digerir essa enxurrada de produtos chineses, né?
Para a Europa é bom isso, né? Porque isso vai fazer um euro mais fraco, né? Os Estados Unidos não cortando ou demorando bastante para cortar e a Europa saindo na frente, a gente está falando de um dólar forte, estamos falando de um euro fraco, que vai ajudar naturalmente aí a região do euro. Então, nós mantemos ainda o nosso call, que nós assistiremos ao primeiro corte de taxa de juros na Europa já no mês de junho, na reunião que vai ser no dia 6 de junho. E possivelmente, né, eu praticamente concordo com a precificação do mercado, que nós encerraremos aí o dezembro com 3,5 cortes, ou seja, a taxa de juros hoje que está em 4% na zona do euro, chegaremos no final do ano perto de 3%. Sobre a China, né? A China continua presa naquela sua armadilha. A gente sabe que os últimos números de alta frequência têm vindo um pouco melhores, né? A questão de encomenda para a indústria está vindo um pouco melhor. Você está tendo muito estímulo do governo chinês na economia. Então, você está tendo ciclicamente uma pequena melhoria de curto prazo. Porém, a gente não pode esquecer o quadro de longo prazo da China, que é um país que está passando por uma revisão de modelo econômico. Aquele modelo econômico de investimento maciço em infraestrutura não funciona mais. É aquela história, não adianta você se endividar para fazer uma estrada nova do lado de uma estrada velha que está ótima, que está funcionando. Então, esse investimento em infraestrutura já não é mais a mágica aí da economia chinesa. O setor imobiliário, né, que representa uma parcela expressiva do PIB chinês, tá de ressaca, né? Está curando aí um pó América. A gente crê que essa ressaca vai demorar muitos anos ainda, até porque o governo chinês não está deixando ninguém grande quebrar. Ele está deixando que o setor tenha um ajuste razoavelmente saudável. Agora, por um lado, é bom que a economia não entre em colapso, mas tem o lado ruim que o ajuste demora mais para poder acontecer. A gente também, do ponto de vista estrutural, a gente tem uma demografia assustadoramente ruim, né? A China, que já vinha com uma demografia ruim depois da pandemia, piorou. Hoje já dá para falar que a população chinesa está encolhendo, ela já começa a encolher, e muitos demógrafos aí falam que daqui a 20, 30 anos, talvez a população chinesa nesse ritmo vai cair pela metade, né? E uma coisa importante para a gente lembrar de China, a China não tem uma rede de segurança social como os países europeus, como o Brasil, né? Você não tem a questão da aposentadoria. Então, o chinês ele é obrigado a poupar, ele tem que poupar bastante para poder fazer frente aí à sua aposentadoria, né? Até porque ele tem um filho só, tem casais que nem filhos mais estão tendo. Vocês sabem que na cultura chinesa esse filho único ele meio que tem a obrigação de cuidar dos pais, então isso é o aspecto cultural importante deles. E a gente nota aí esse maior conservadorismo do consumidor chinês na taxa de poupança, que é esse gráfico da esquerda na parte de cima. Vocês veem que ela saiu de um patamar aí de 29% da renda disponível. O povo chinês poupa muito, poupa pra caramba, e a gente está indo para um patamar aí de 33% e não está dando sinal que isso vá arrefecer. Algumas reformas na China que eles têm feito, que eles têm proposto, a gente está olhando isso com bons olhos. Eles têm na China um sistema chamado de Roku. O que esse sistema quer dizer para a gente? Quer dizer que se você nasceu no interior e você migrou, por exemplo, para Pequim para poder trabalhar, você não tem direito à rede de proteção social de Pequim. Você não pode colocar os seus filhos na escola pública, você não pode usar o sistema público de saúde de Pequim e você também não pode usar o sistema de aposentadoria de Pequim. Então, você tem os custos dessas pessoas que migram, elas têm um custo muito alto, porque você não tem essa rede de proteção. Para vocês terem uma ideia de números, a cidade de Shenzhen, né, que é um grande centro econômico da China, ela tem 14 milhões de pessoas na população economicamente ativa, só 2 milhões fazem jus aí ao Roku local, né, essa rede de proteção local. Então, eles estão propondo mudanças nesse sistema. Naturalmente, isso vai demorar. E basicamente o que eles estão propondo é que você possa migrar de um lugar para outro e você possa usufruir do sistema de proteção social e dos equipamentos públicos do lugar que você está migrando, né? A gente acha que isso vai demorar para acontecer, porque se todo mundo puder utilizar o sistema público do local que mora,
você tem essas cidades maiores, elas vão ter que multiplicar por 4, por 5, por 6 a sua estrutura pública. Mas, de qualquer maneira, a gente entende que é uma reforma na direção correta, porque você vai ter, você vai liberar renda, né? Dado essas pessoas começando a utilizar o sistema público local, sobra renda para consumir. Nesse meio tempo, o que a China está fazendo? A China está inundando o mundo com produtos baratos, né? Eu vou dar aqui um pequeno exemplo para vocês, um exemplo brasileiro. A BYD, né, a fabricante de carros elétricos chineses, ela vendeu em março, ela bateu o recorde dela. Ela está vendendo hoje perto de 1.000 carros por dia. Se a gente anualizar essa venda, né, você vai ter aí um fabricante que acabou de entrar no mercado vendendo 250 mil carros no mercado brasileiro. O que isso significa? Significa que a BYD mal entrou no Brasil, ela mal entrou no Brasil e ela já está ocupando o 4º lugar das montadoras, perdendo para Volkswagen, para GM e para Fiat, né? Naturalmente, isso está ocorrendo no mundo inteiro. Você já está tendo reclamações da Europa, está tendo reclamações dos Estados Unidos. Janet Yellen, a secretária do Tesouro americano, esteve visitando a China recentemente. Ela foi reclamar muito em relação a esse dumping chinês que a China tem feito em relação ao resto do mundo. E aí a gente coloca aí aquela frase aí do Capitão Nascimento, né? Quem assistiu Tropa de Elite, né? É o tipo de coisa que vai ter problema, né? Que nem o Capitão Nascimento falava, vai dar merda, isso vai dar merda, porque você vai ter uma reação do mundo em relação à China. Isso significa você colocar mais tarifas no comércio internacional. E veja bem, isso independe se vai ser Trump ou se vai ser Biden. É claro que se for Trump você pode ter mais tarifas, as tarifas podem ser mais fortes, mas a gente vê esse movimento de tarifação dos produtos chineses vindo independente de quem ganhar a eleição americana. Isso naturalmente traz problema, traz atrito para o comércio global. Projetar aqui para vocês. Então é isso. Podemos esperar problemas futuros aí em relação ao comércio internacional. Dito isso, né, o nosso cenário internacional mudou. A gente naturalmente tem que se adequar aos números, se adequar à realidade. A gente teve uma virada de números, uma virada de narrativa muito forte nesse primeiro trimestre que a gente passou. Então, o cenário de soft landing, né, que é o cenário de você reduzir a atividade com inflação bem comportada, inflação tranquila, e o Fed conseguindo cortar a taxa de juros, né? Esse cenário de soft landing, que para nós era o caso básico, né, era o base case até a virada do ano, hoje em dia já é minoritária, 35%. E, naturalmente, o cenário que virou o cenário base, né, que, por mais irônico que seja, ele era um cenário com pouquíssima probabilidade no final do ano passado, é esse cenário de arremetida, que é um cenário onde você está vendo a economia voltando muito forte, a inflação reacelerando, é exatamente o que estamos assistindo, e o Fed tendo que voltar a subir taxa de juros, ou, na melhor das hipóteses, não cortar, né? Esse cenário para a gente ele já está com 50% de probabilidade. Ontem mesmo, né, Larry Summers, que foi já secretário do Tesouro dos Estados Unidos, né, já foi reitor de Harvard, ele deu uma entrevista e ele falou a seguinte frase: devemos começar a colocar no nosso balanço de riscos a possibilidade do próximo movimento do Fed americano não ser um corte de juros e ser eventualmente um aumento de taxa de juros, né? Com isso e com o que a gente está vendo na Europa, a gente continua com o nosso call de dólar forte. Esse é um call que a gente teve desde do final do ano passado. Muita gente no final do ano passado, dólar fraco, dólar fraco, dólar fraco. Nós definitivamente não compramos essa tese. Essa divergência de crescimento e de inflação só tem reforçado ela. A questão da China, né? Ciclicamente está num pontinho melhor agora, mas a gente entende que os desafios estruturais continuam, né? E uma coisa muito importante para a gente começar a prestar atenção é o endividamento, né? A questão fiscal dos países desenvolvidos, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos ele tem adicionado a sua dívida, né? A sua dívida pública 1 trilhão a cada 90 dias. Realmente é um caminho, né? Fiscal insustentável, até porque você tem um custo da dívida alta. Uma coisa é você ter uma dívida alta com juros zero, outra coisa é você ter uma dívida alta
com um custo de 5,5%, que é o que a gente tem hoje em dia. Então, isso é uma coisa que está começando a incomodar os economistas do mercado, porém, né, quando a gente olha o que a academia está discutindo, parece que esse assunto ainda não tem sido dado a devida atenção. Semana que vem eu estarei no FMI, né, o encontro semestral do FMI, e quando você olha para os painéis que o FMI vai fazer, você vê as coisas muito focadas em inteligência artificial, as questões de mudança climática, as questões de gênero, de tudo que você vai ter de painéis no FMI na semana que vem em Washington, você vai ter apenas um painelzinho no sábado, no último dia do encontro, quando a maioria das pessoas já vai estar indo embora, apenas um painel para poder falar dos problemas fiscais que o mundo tem enfrentado, né? E a gente tem que entender o que significa esse déficit fiscal em relação a Estados Unidos, principalmente, né? E que naturalmente se aplica ao Brasil também. Sempre que você tem o governo em déficit, sempre que você tem o governo gastando mais do que ele arrecada, isso automaticamente existe uma identidade. Isso significa que você tem mais dinheiro no setor privado. Então, por isso que a gente está vendo aí atividade forte no Brasil, atividade forte nos Estados Unidos, porque o déficit do lado governamental significa um superávit, significa dinheiro sobrando no setor privado. É claro, né, que isso tem uma contrapartida que é o aumento da inflação. O aumento da inflação, você, no limite, né, entra naquilo que os economistas chamam de dominância fiscal, e você pode acabar tendo problemas aí mais graves, como desancoragem, né, da expectativa dos agentes de mercado em relação aos governos. É claro que isso está longe ainda de acontecer, não estou dizendo que esse é o cenário básico nos Estados Unidos, mas a gente tem que lembrar que isso é o tipo de coisa que fica no radar de todo mundo. Naturalmente, os Estados Unidos está conseguindo segurar bem, porque ele é um país emissor de reserva, né? Ele emite a reserva do mundo, né? Ele tem o poderio militar do mundo, ele tem o poderio tecnológico do mundo. Se um país emergente estivesse fazendo fiscalmente exatamente o que os Estados Unidos está fazendo hoje, esse país emergente, eu posso garantir para vocês que já estaria em sérios apuros. Falando um pouquinho sobre Brasil agora, né? A gente também teve algumas mudanças de rumo aqui no Brasil, no terreno da inflação. Se vocês pegam essa tabela, né, que eu tirei do último relatório trimestral de inflação do Banco Central, e a gente vê o que foi a surpresa inflacionária em relação ao que o Copom, né, os membros aí do Banco Central, estavam esperando. Você teve um agregado de surpresas nos últimos 3 meses de 0,54. Se você anualizar isso, grosso modo, isso vai dar mais de 2%. 2%, que é só a surpresa, né, anualizada que a gente teve até agora, esses 2%, significam que você vai ter 2/3 da meta de inflação no ano, né? Naturalmente, o nosso Banco Central assistiu isso, ele viu isso. O nosso Banco Central sabe que a gente tem problema de desinflação na parte de serviços, ele sabe que a gente tem problema na parte fiscal, ele sabe que a gente tem um mercado de trabalho muito apertado. O que o Banco Central fez? Ele mudou a comunicação dele, né? Ele garantiu que na próxima reunião você vai ter um corte de 0,5 ponto percentual, mas daqui para frente, né, vai ser muito caso a caso, vai ser muito reunião a reunião, né? Hoje, o mercado, né, que estava com uma taxa terminal de juros no Brasil de 9%, no final do pregão de ontem, na B3, a curva futura de juros já estava precificando uma curva de 10%. Então, hoje, essa já é a terminal que o mercado tem trabalhando, uma terminal de 10% de taxa Selic. Esse gráfico da esquerda aí parece um gráfico complicado, mas a gente coloca aí inflação e juros básicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse gráfico aqui é só para mostrar que o nosso Banco Central ele agiu muito mais rápido que o Banco Central americano. O Banco Central brasileiro começou a subir taxa de juros 1 ano antes do que o Banco Central americano. E, naturalmente, também começou a colher os benefícios da desinflação antes que o Banco Central americano. A gente, na última carta mensal, a gente fez uma carta mensal bastante detalhista em relação à inflação, bastante detalhista em relação ao comportamento desse Banco Central, os méritos que esse Banco Central está tendo aí ao final do mandato dele. Depois, quem quiser dar uma olhada, a gente focou nesse assunto. Algumas mudanças que estão acontecendo em relação ao Brasil e alguns riscos que a gente está tendo em relação ao Brasil. No gráfico da esquerda em cima, né, eu mostro aquela estrutura de inflação muito parecida com os Estados Unidos, ou seja, a parte de serviços
bem incômoda, né? Bem lento a desinflação, e praticamente todo o trabalho foi feito pelos bens industrializados, né? Pelos bens comercializáveis com o resto do mundo. Então, o nosso qualitativo de inflação é um qualitativo ruim, é um qualitativo perigoso para o Banco Central. Quando você olha embaixo, né, você vê a taxa de desemprego nossa também na mínima aí desde 2018. Você tem o rendimento médio real efetivo dos trabalhadores. Vocês olham o gráfico também mais para a direita, é uma renda real que está crescendo de maneira bastante consistente, né? Isso também fala com a questão do déficit fiscal, fala com o governo injetando dinheiro na economia. Então, isso tudo coloca bastante pressão em relação à inflação de serviços, que, como a gente sabe, é aquele componente que não tem muita volatilidade, né? Riscos, né, para o cenário inflacionário nosso, né? O risco para a inflação vir mais baixa, né, que inclusive você já teve até um pequeno indicativo ontem, né, é a questão do governo fazer canetada com preço, ele mexer com o preço administrado. Vocês viram ontem que o governo fez uma queda, uma redução meio que indevida, meio que uma canetada na conta de energia elétrica, e a gente sabe que sempre que você está reduzindo alguma coisa artificialmente hoje, você está contratando mais inflação para o futuro, que foi mais ou menos o que a Dilma fez com o setor elétrico lá em 2014, 2015. Outro preço que está muito defasado, aí do lado oposto, né, é o preço da gasolina e do diesel. Né? Por exemplo, a gasolina está 22% o preço abaixo do que ela deveria ser na paridade internacional. Isso significa, né, que o acionista da Petrobras está financiando aí esse populismo inflacionário com uma gasolina mais barata do que o mercado internacional. Né? Então, isso também é outra coisa que a gente tem visto, né, desse governo, essa questão desse ativismo na parte de governança. É uma governança que definitivamente está piorando a qualidade. A gente vai falar um pouquinho disso depois, conversando sobre mercados. Quando você olha para tudo que está acontecendo no Brasil, teve uma coisa que o Lívio, nosso economista, nos chamou a atenção no nosso último seminário mensal de economia, que é a questão da competitividade do Brasil. Né? Como você está tendo o reajuste salarial acima da inflação no Brasil nesses últimos anos, você está tendo que o nosso salário real está aumentando em relação ao salário real do resto do mundo. Quando você traduz isso na taxa de câmbio real e na taxa de câmbio nominal, que é o gráfico da direita em cima, vocês veem que a gente, de 2021 para cá, nós produzimos um deslocamento, que significa que a nossa taxa de câmbio real, ela hoje ela está 20% diferente do que está a taxa de câmbio nominal. Traduzindo isso, o nosso câmbio, né, o real, ele deveria depreciar 20% para você readquirir a competitividade perdida para o mercado internacional. Né? Eu estou dizendo que o dólar vai disparar por conta disso? Não. Sempre que a gente pensa em moeda, a gente tem vários fatores em consideração. Você tem as contas externas, você tem o fluxo de investimento, você tem o diferencial de taxa de juros. Porém, né, a gente sabe que você está criando um vetor no sentido de mais depreciação cambial e não no sentido de apreciação cambial. Né? A gente já começa a ter um debate na academia se o Brasil já está tendo a doença holandesa. O que é a doença holandesa? A doença holandesa é quando você tem um setor muito eficiente da economia, por exemplo, o nosso setor de petróleo, né? A Petrobras produzindo horrores aí no pré-sal, aí você exporta, você mantém o câmbio artificialmente apreciado e com isso você mata os outros setores da economia. Então, a doença holandesa foi um fenômeno que aconteceu na Holanda na década de 60, década de 70, aonde um setor da economia muito produtivo, ele mantém o câmbio num patamar apreciado, no patamar irreal, e isso acaba esmagando a competitividade do resto da economia nos outros setores. Tá? Esse é um debate que está começando a acontecer agora entre os economistas. E uma coisa que mostra que esse debate pode ter mérito, pode ter valor, é justamente o gráfico que eu mostrei para vocês sobre o quão deslocada está a nossa taxa de câmbio. Né? Uma outra coisa que a gente sempre lembra, né, aos nossos clientes, é a questão da medição de inflação no Brasil, da previsão de inflação no Brasil. Esse gráfico na direita embaixo, o que ele mostra para a gente? Ele mostra a expectativa do Focus, desde que o Focus existe, e em amarelo você vê o que aconteceu
12 meses depois com o IPCA. Então, naturalmente, você vê uma assimetria, que significa que a gente sempre prevê a inflação errado. A inflação realizada, na média, é sempre 0,9% acima ao ano do que o mercado espera. Isso, naturalmente, torna as NTNBs, né, o investimento, depois que o período passa, depois que o tempo passa, um investimento que acaba tendo um resultado mais interessante do que as pessoas esperavam antes, né? Outra coisa também que eu já comentei com vocês, essa questão de governança, né? A intervenção nas empresas privadas como a Vale, a Braskem, o governo querendo nomear aí os conselheiros, essa questão toda aí da Petrobras, né? A Petrobras aí eventualmente pagando menos dividendos e direcionando essa geração de fluxo de caixa para investimentos de menor taxa de retorno, ou seja, refinarias, usinas eólicas em alto mar, ou seja, a Petrobras, em vez de estar devolvendo o capital dela para o acionista ou investindo em investimentos com alta taxa de retorno, como, por exemplo, é o pré-sal, ela parece que ela vai começar a se direcionar para coisas de menor retorno, né? E também até na parte de capex dela, parte de investimento, né? Esse governo tem muito aquela história do conteúdo nacional, né? Então, já estão falando aí de estimular a indústria naval, estimular os estaleiros. Já você está comprando plataforma, comprando navio, comprando sonda por 2, 3 vezes o preço aqui no Brasil do que você conseguiria comprar lá fora, que é o mercado mais competitivo que a gente, né? Então, a gente está vendo também lentamente, né, alguns passos na direção errada. Muita gente compara esse governo, esse Lula 3, com o que aconteceu no governo Dilma. A gente acha que não é o caso ainda, mas muito mais pela questão da velocidade do que pela questão da direção. A direção é muito parecida, né? É uma direção que está com mais intervenção em preços administrados, você está com um fiscal ruim também, e você está com essa questão aí de governança, né? De mau direcionamento de governança das empresas estatais. Isso é a mesma direção do que o governo Dilma fez, porém, a gente entende que, até pelos pesos e contrapesos da democracia brasileira, isso está acontecendo numa velocidade bem mais lenta do que aconteceu lá atrás. Trazendo isso para o nosso resumo de Brasil, a gente está com uma inflação um pouco mais salgada do que o mercado está com 3,50 de IPCA para esse ano, a gente está com 4,20. A gente acha que, embora tenha os riscos aí de canetada do governo, a gente entende que tem muita pressão de preço ainda para poder aparecer. A gente, naturalmente, tem um PIB um pouco mais forte, um PIB de 2,3, mesmo com a contribuição negativa do agro, né? E, naturalmente, a gente tem uma taxa Selic de final de período um pouco superior ao que o mercado espera. A nossa taxa hoje está em 9,75. E como nós temos um cenário, né, de dólar forte lá fora e também essas questões de competitividade no Brasil, a gente também tem um câmbio de final de período de 5,2, né, muito diferente do 5 aí que o mercado tem, né? Falando um pouquinho de mercado agora, a gente conversou um pouquinho sobre macroeconomia, falamos do macro global, falamos do macro Brasil. Agora falar um pouquinho de preço, falar um pouco de como é que a gente está vendo os mercados, né? O primeiro gráfico, na parte esquerda, embaixo, você tem o comportamento das principais bolsas no mundo. Você tem dois claros vencedores, né, que foi o setor de tecnologia americano, né, com a questão da inteligência artificial. Você tem a bolsa japonesa, né? O Japão ele está muito competitivo porque a moeda está ridiculamente depreciada, e você também está tendo no Japão, você tem tido no Japão várias reformas corporativas, né, onde a governança está melhorando e o empresário japonês, né, a corporation japonesa, está voltando mais dinheiro para o acionista, seja através de dividendos, seja através de buybacks, né? Então foram claramente aí os dois mercados de destaque. O mercado brasileiro, né, que ele vinha meio que se comportando em linha, né? A Bolsa Brasileira é essa linha azul clara, que está bem no meio do gráfico. Vocês percebem que, em algum momento, no final do ano passado, no começo desse ano, né, a gente, em dólar, né, o EWZ, que é o MSCI Brasil em dólar, a gente começou a se descolar do resto do mundo e ficamos num patamar lateral, um patamar de lado, meio largado. E, naturalmente, o destaque negativo das bolsas, né, a linha azul embaixo, a bolsa chinesa, né, que mesmo com a pequena recuperação recente ainda está devendo muito em relação
às outras bolsas. Em relação à correlação dos ativos, que é uma coisa que a gente olha muito, né, porque a gente entende que a questão de renda fixa lá fora, os bonds lá fora, podem compor um portfólio, podem te dar hedge, podem te dar proteção para o portfólio um pouco mais de risco. A gente tem monitorado muito essa correlação entre o S&P e o TLT, que seria uma proxy, seria uma representação dos treasuries longos americanos. Por enquanto, né, nesse gráfico de correlação longa, a gente ainda tem uma correlação positiva, ou seja, os dois estão andando nominalmente na mesma direção, porém, a derivada, vocês veem que essa correlação começou a cair, né? E sempre lembrando, né, que esse portfólio, né, que é o portfólio 60-40, né, todo mundo comenta lá fora, para ele funcionar, você tem que ter os bonds servindo como colchão de proteção para a bolsa, ou seja, quando a bolsa vai mal, né, você tem que ter uma redução, você tem que ter uma redução de taxa de juros para que esses bonds se valorizem e você uma coisa compense a outra. Outra coisa que a gente tem percebido também é bastante otimismo no mercado. Esse gráfico da direita embaixo, ele mede a diferença do preço das opções de compra para o preço das opções de venda, né? O diferencial de volatilidade implícita. Então, a gente está tendo, vocês podem ver que nós estamos no maior ponto da série histórica, que vem lá desde 2002, mais ou menos. O que isso significa? Que nunca tivemos no mercado americano as opções de compra em termos de volatilidade tão mais caras do que as opções de venda, que são a proteção. Isso significa o quê? Significa que o mercado lá fora está muito otimista, o mercado lá fora está mirando o mercado para cima e está com baixíssima proteção. Normalmente, quando a gente tem esses períodos, né, que a gente chama de complacência, o mercado fica vulnerável, porque não tem proteção, está todo mundo virado numa mesma direção. Se você tem notícias negativas como essas que a gente tem tido em relação à inflação, à taxa de juros nos Estados Unidos ou alguma questão geopolítica, você pode ter reversão abrupta de movimento. Então, até por essa questão de posicionamento, isso reforça um pouco o nosso posicionamento bem cauteloso no mercado internacional. Quando você olha para o S&P e compara com as condições financeiras do Fed, no gráfico da esquerda, vocês veem que a relação é imediata. O Banco Central americano, com aquela reunião de dezembro, que foi uma reunião muito dovish, ele afrouxou muito as condições financeiras, tanto nessa parte verbal quanto na parte do controle de liquidez, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, a resultante disso é que você teve condições financeiras frouxas, que naturalmente provocaram aí essa valorização, esse baita rally que a gente teve desde as mínimas do S&P ano passado, de 4.100 pontos, para agora que nós fomos aí para 5.300 pontos. Quando a gente olha para a função de liquidez do Fed, que é essa linha laranjinha na direita, né, quando essa linha está caindo, significa que o Fed está tirando liquidez do sistema, né? Então, a gente viu que isso aconteceu basicamente ali em 2022. 2023, o gerenciamento de liquidez do Fed ficou mais ou menos estável, e agora, né, sorrateiramente, 2024, o Fed está jogando mais liquidez no sistema. Então, isso também contribuiu com esse cenário de mais valorização dos ativos financeiros, que naturalmente tem contribuído também com esse cenário de mais inflação. A gente vê esse quadro geral, né, do Fed com uma postura mais dovish, o Fed jogando liquidez na economia. Ao mesmo tempo, o governo central americano produzindo um déficit enorme, né, até porque é ano eleitoral. O Biden, essa semana, estava com um plano de perdoar mais dívidas estudantis, ou seja, mais déficit, mais dinheiro na economia. A gente vê esse cenário todo macroeconômico nos Estados Unidos, né, que é um cenário de fiscal muito frouxo e uma política monetária que parece apertada, mas na prática não está tão apertada assim. A gente vê esse cenário com bastante preocupação. E isso remete muito a gente para esse posicionamento mais cauteloso que a gente tem tido em relação aos ativos de risco lá fora. Falar um pouquinho aqui dos nossos vizinhos, né? A gente sempre fala muito de Estados Unidos, a gente fala muito de Europa, fala muito de China, e a gente não olha muito para a América Latina, né? Então, no gráfico da direita, eu sei que parece um gráfico meio complicado, mas a gente está comparando aqui inflação do Chile, inflação do México, taxa de juros do Chile com taxa de juros do México. E o que a gente tem desse gráfico?
que o juro real mexicano tem sido muito maior que o juro real chileno. E aonde que isso se traduz? Se traduz na moeda. Esse gráfico da esquerda embaixo, vocês veem o peso mexicano em relação ao peso chileno, a brutal valorização que o peso mexicano teve em relação ao peso chileno, né? Isso mostra para a gente claramente como é que política monetária, como é que as decisões de juro real que os bancos centrais tomam, como é que isso impacta uma questão de preço relativo muito importante, como é o preço de moeda. Ainda falando dos nossos vizinhos, né, um investimento que a gente começou a olhar, começamos a voltar a prestar atenção é a Argentina, né? São os primeiros resultados aí do plano Milei. Vocês olham no gráfico da esquerda o resultado financeiro do governo argentino, ou seja, essas barrinhas para baixo aí foram anos e anos e anos de déficit fiscal dos governos de esquerda, dos governos populistas argentinos, e vocês veem as duas barrinhas de janeiro e fevereiro agora, né, como ficaram positivas, ou seja, Milei já está fazendo um baita de um ajuste fiscal, suspendeu transferência para as províncias, cortou muito funcionalismo público, cortou departamento, né? Eu estava lendo uma notícia que a Argentina tinha um departamento de integração cultural dos povos indígenas. Eles tinham 3.000 funcionários que não faziam absolutamente nada para trabalhar nesse suposto departamento de integração cultural dos indígenas argentinos, né? Então o Milei começou a cortar esse tipo de coisa. A gente vê que ele tem muita fruta baixa para ele colher e ele já está começando a ter os primeiros resultados, né? Você vê que no gráfico da direita, que é a inflação mensal argentina, isso é uma coisa importante. A inflação argentina é tão alta que quando você olha para ela em termos anualizados, você não extrai muita informação. Você tem que olhar o mês a mês para você ver na margem o que está acontecendo. E a gente vê que depois que você teve a liberação dos preços, especialmente o câmbio, né, os preços que estavam represados na Argentina, você teve uma alta de inflação muito grande, mas janeiro e fevereiro a inflação mensal já começa a reduzir, pelo simples fato que o governo argentino, nesses 2 primeiros meses do ano, parou de imprimir dinheiro, né? Outra coisa também que nós temos monitorado, que não está na tela, mas a gente tem monitorado, é a questão das reservas argentinas. As reservas argentinas estão melhorando, está entrando mais dólar para o país, porque você tem uma taxa de câmbio que é mais realista, e a gente entende que o governo Milei, com toda a dificuldade política, né, a gente não pode desprezar isso, com toda a dificuldade política por não ter a maioria no Senado, ele tem uma maioria no Congresso, na Câmara dos Deputados, que é uma maioria de coalizão, não é uma maioria só do partido dele. Mesmo com essas dificuldades políticas, a gente entende que o governo Milei está indo na direção correta, e se você começar a ter quedas consistentes de inflação, a gente pode ter um cenário muito parecido com o que foi o Plano Real no Brasil em 1994, né? Como vocês sabem, a inflação talvez seja a forma mais perversa de você fazer concentração de renda, porque a inflação alta, ela tira a renda da população pobre e transfere a renda para a população rica, né, que consegue se defender do dólar. No caso do Brasil, antigamente tinha o over, né, o mercado de over, que você se defendia da inflação aplicando dinheiro. Então, quando você tem uma redução drástica de inflação, nada mais é do que a renda saindo, né, voltando, no caso, das camadas mais ricas e educadas da população e indo em direção às camadas mais populares, né? A gente está olhando naturalmente, sabe que é um caminho difícil, mas a gente está olhando com bons olhos tudo que o nosso vizinho tem feito, né? Tem feito lá nesse começo de governo, e a gente sabe que o nível de preço dos ativos argentinos é muito deprimido, né? Hoje em dia, a Argentina tem rating DDD, né? Então, uma pequena melhora, né? Se a Argentina sair da categoria D de rating e for para a categoria C, se ela for para onde o Egito está hoje, por exemplo, só isso já representa uma valorização expressiva na renda fixa internacional da Argentina. Então, é uma classe de ativos aí que a gente considera como situação especial, né? Special Sits, mas a gente começa a olhar com alguma atenção. Aqui vocês veem o jogo das moedas nos últimos 12 meses. Vocês veem que o peso mexicano foi a moeda global das principais moedas que teve a maior valorização total. A valorização aí é preço mais a taxa de juros, né, mais o carry. O real ficou em segundo. E o que a gente se pergunta é
Será que o Brasil vai continuar sendo uma das melhores moedas olhando daqui para frente? Como é que está o carry, né? O que é o carry? Carry é quando você coloca dinheiro no país, o que você coleta de taxa de juros nele, né? E a gente deu uma olhadinha aqui como é que está o carry de alguns países da América Latina. E o que a gente viu? A gente viu que o peso chileno naturalmente está com carry baixíssimo. Não é à toa que o peso chileno está se depreciando, é um carry de 0,47 ao ano, ou seja, quem entra no Chile para poder coletar a taxa de juros não tem remuneração nenhuma. Aí, quando você olha para o México e para a Colômbia, né, o COP, o peso colombiano, você vê que você tem um carry na casa de 5,5%, 5,70% ao ano, que é um carry interessante, é um carry que mantém a moeda atrativa. E o Brasil, que até algum tempo atrás tinha um carry nesse patamar de 5 e pouquinho, o nosso carry agora está baixo, está 3,30. Né? Então, junto com aquelas questões de depreciação, né, de perda de competitividade na moeda que a gente falou lá atrás, eu quando olho para o carry, eu também vejo o carry do real um pouco menos atrativo. Né? Então, juntando isso, que um cenário global de dólar mais forte, definitivamente hoje nós gostamos de ter posições aqui no Brasil compradas no dólar, né, o dólar real, comprado no dólar real, até como uma proteção, até como um hedge para o resto da carteira dos ativos de risco. Né? No caso dos senhores, né, que têm os investimentos no exterior, né, e sempre é aquela dúvida cruel, devo hedgear, não devo hedgear, hoje a nossa recomendação é que a parcela de investimento do exterior não esteja hedgeada. Nós temos aí um potencial de valorização do dólar frente ao real, e isso naturalmente vai ajudar como contraponto aos outros ativos de risco na nossa carteira, que multimercado, as NTNBs mais longas, a questão de bolsa também, que é uma parcela de risco das carteiras. Falando sobre os ativos brasileiros, né, como é que a gente está olhando hoje para os ativos brasileiros? Né? Nós estamos under em bolsa brasileira. Né? A gente entende que a bolsa brasileira está barata. Eu acho que dá para disputar o quão barata ela está. Na nossa visão, que ela não está tão barata assim. Mas a gente tem que entender que a atratividade da nossa bolsa ela parece ser pequena nesse mundo que a gente está vivendo. Primeiro porque o tema que o mundo está explorando lá fora hoje é inteligência artificial. Né? Praticamente a viagem que eu pretendo fazer semana que vem para conversar com gestores, conversar e assistir painéis de vários bancos no FMI. Basicamente, todos os painéis, todas as reuniões, elas têm um tema em comum, que é o tema da inteligência artificial. Como é que você pode se aproveitar disso para ganhar dinheiro, como é que você pode reduzir custos na sua empresa, como é que você pode ganhar produtividade. E definitivamente o Brasil, né, é um país que não tem absolutamente nada do tema de tecnologia, não tem absolutamente nada do tema de inteligência artificial. A Bolsa Brasileira, como a gente sabe, é uma bolsa majoritariamente de commodities e bancos. Né? Então, pode ser aquele barato que possivelmente vai continuar barato. Até porque a gente tem um cenário de juros domésticos que talvez a gente não tenha uma redução tão grande quanto a gente esperava, a gente está mais ou menos com uns 10% aí de juros. A gente fez um quadrinho de longo prazo, né? É o gráfico da direita em cima, comparando o Bovespa contra o CDI e comparando o IMAB contra o CDI. Né? E quando você tira a janela de 1 e 2 anos, que naturalmente você tem mais volatilidade, né? Na janela de 1 ano a Bolsa está dando CDI mais 12, na janela de 2 anos é CDI menos 10, mas quando você vai esticando isso ao longo do tempo, janela de 5 anos, janela de 10 anos, janela de 15 anos, janela de 20 anos, a gente começa a ter números mais estáveis, e esses números contam para a gente uma história que faz sentido do ponto de vista macroeconômico e microeconômico do Brasil. O que esse gráfico diz para a gente? Esse gráfico diz para a gente que o Ibovespa está longe de ser um investimento interessante. Né? Você olha na janela de 5, 10, 15, 20, na média, o Ibovespa te entrega um retorno de CDI menos 2%, CDI menos 1,5%. Ou seja, você está correndo risco, você está agregando volatilidade ao seu portfólio e, historicamente, o que a gente coleta é um resultado medíocre. Diferente do IMAB, né? Que também tem a sua volatilidade, menor do que bolsa, mas tem a sua volatilidade, dependendo do vértice que você esteja, mas no longo prazo a gente coleta prêmios que são sempre acima do CDI. CDI mais 2,
CDI mais 2,5%, você tem uma diferença grande, né, entre essas duas classes de ativos. Quando a gente procura entender os motivos fundamentais em relação a isso, o que é bolsa no Brasil? Além da gente ter uma bolsa que é muito cíclica, né, a bolsa de commodities, todo papel cíclico nas bolsas, todo o setor cíclico nas bolsas, ele comanda uma relação preço-lucro menor. Até porque você tem mais risco, né? Você tem ciclicalidade. O preço sobe, o preço cai. O preço do petróleo sobe, o preço do petróleo cai, minério e ferro, idem. Né? É diferente de uma Microsoft, por exemplo, que tem uma receita estável, todo mundo paga o FII anual, paga subscription para a Microsoft. E a Microsoft, além de ter um streaming de receitas absolutamente previsível, ela apresenta crescimento ainda, porque ela está explorando essa questão da inteligência artificial. Então, você tem uma Microsoft com relação preço-lucro de 25, relação preço-lucro de 30, enquanto que os ativos cíclicos, né, os ativos de commodities, trabalham com uma relação preço-lucro de 4, de 5. Então, só isso mostra o quão a nossa bolsa tem pouco prêmio em relação às bolsas desenvolvidas. E, além disso, né, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito hostil para o acionista. Né? O acionista no Brasil, o empresário no Brasil, paga uma carga tributária enorme, paga uma carga tributária complexa. Vocês sabem nas suas empresas o tanto de gente que tem nos departamentos contábeis para poder descobrir o quanto que vocês têm que pagar de imposto, e ainda assim esse boleto do imposto ainda sai errado, a Receita vem atrás da gente, a gente tem que entrar com recurso na Receita, sabe o inferno tributário que é. A gente tem uma mão de obra que é pouco produtiva, e por conta dessas questões macroeconômicas, essas questões fiscais nossas, o Brasil é um país que trabalha com juro real alto, o Brasil é um país de juro alto. Então, uma coisa que a gente tem muito clara, muito estrutural na alocação de ativos, o Brasil definitivamente é um país bom para o credor. Ele não é um país bom para o acionista. O Brasil é um país que maltrata o acionista, mas ele remunera bem o credor. Seja esse credor que está emprestando para o governo, que são os títulos públicos, ou seja o credor que está emprestando para as empresas, né? É o crédito corporativo. Nesse momento, a nossa classe de ativos predileta no Brasil é o IMAB, né? São as NTNBs. Você tem um juro real perto de 6, historicamente é um juro que aumenta muito a sua taxa de sucesso olhando 3, 4 anos para frente, e você tem inflação implícita ainda baixa. A gente entende hoje que essa classe de ativos, né, as NTNBs, juntamente com o crédito privado, nas suas mais diversas subcategorias, a gente entende que são as nossas classes de ativos prediletas em relação ao Brasil. Olhando aqui para os nossos quadrantes, né, de ciclo econômico, a gente não teve modificações. Europa e Estados Unidos ainda estão tentando cortar a taxa de juros, não conseguiram. Os Estados Unidos numa situação diferente, porque a atividade lá não está baixa, a atividade está crescendo. Você está tendo esse ciclo diferente, esse ciclo estranho, que é a atividade crescendo mesmo com juros supostamente altos. E o Brasil não. O Brasil já está num ponto diferente do ciclo. A gente está indo para um lugar de afrouxamento monetário, e o crescimento, eu diria para vocês também, um crescimento que tem surpreendido para cima. Né? Então, dependendo de onde você está no ciclo, a gente sabe que tem classe de ativo que funciona melhor, que funciona pior. Né? Traduzindo isso tudo para o nosso termômetro, para os nossos investidores institucionais, como é que nós estamos? Né? Na renda fixa pós-fixado, IMAS, nós estamos neutros. A renda fixa pré-fixada, nós ainda estamos under. O pré-fixado nominal, com essa taxa terminal de 10, a gente acha que está razoavelmente bem precificado. É claro, né, às vezes você tem estresse nesse mercado, se essa taxa começar a apresentar algum prêmio, a gente pode mudar a nossa opinião. Mas dentro da renda fixa, nós estamos com 1,5, né? Dentro do nosso relógio, que vai de -2 a +2, a gente está com 1,5. É a classe de ativo que a gente mais gosta aí, é a renda fixa IPCA. Né? O crédito, né? A gente hoje está neutro no high grade e no high yield. A gente está começando a ver algumas operações com bom nível de proteção e boas taxas no mercado de high yield. A questão dos multimercados, do estruturado, nós estamos um pouquinho acima da média, nós tivemos um mês um pouco melhor no mês passado, mas a gente reconhece, entende que é uma classe que está devendo ainda, essa classe está bastante decepcionante. A gente, inclusive, tem discutido e repensado muito internamente essa questão. Uma classe de ativos que a gente gosta, né? A gente sabe que vocês, das entidades, usam um pouco
mas a gente vê muita coisa interessante no Brasil, que são as situações especiais, special situations. Você tem ativos judiciais, né, com prêmio interessante, razoável grau de segurança, você tem a questão de recuperação de dívidas, você tem a questão de deep finance, você tem a questão de precatórios. Então, hoje essa é uma classe de ativos que vem crescendo muito no Brasil. Hoje nós temos aí muitas assets boas, né, prestando um bom trabalho, prestando um bom serviço nessa classe de ativos, e a gente acha que dentro da parcela de risco do portfólio, a gente entende que isso deveria começar a ser pensado, vocês deveriam começar a pensar nisso para competir com a alocação que vocês têm em bolsa, que, como a gente viu historicamente, Ibovespa no Brasil acaba tendo um retorno, infelizmente, não tão satisfatório assim. Então é isso, eu acho que eu me estendi um pouquinho hoje, tinha bastante coisa para falar, queria deixar agora o espaço aberto para vocês fazerem as perguntas. Não sei se todo mundo desmaiou assustado, André. Mas, pessoal, temos alguma questão para endereçar aqui para o André? Seja de alocação, né, das estratégias, seja de cenário. Ou foi muito bom, ou foi muito mal. Eu acho que é muita coisa, né, André? A gente está vendo. Eu vou de uma aqui, Tá né? Em bom. primeiro lugar, parabéns aí mais uma vez aí pela apresentação, tá? Eu teve um momento aqui que eu tive que atender uma outra, né, conversa aqui, né? Não sei se você chegou a comentar, André, mas olhando mais para a questão de cenário internacional, eleições dos Estados Unidos, né? Eu acho que foi na semana passada eu li uma reportagem, né, no Valor Econômico, eu já tinha ouvido falar um pouco mais a respeito, tá? Da possibilidade se do Trump vencer, né? Como que vai ficar a questão lá tributária nos Estados Unidos, né? Porque você até disse aí um pouco das preocupações fiscais lá, né, com eles, né? E pelo que eu li na matéria, tá? É que o Trump vencendo, ele vai diminuir, né? Pode diminuir, né? Essa parte de impostos, tá? E uma vez diminuindo, né? Diminui a receita também, né? De um fiscal, como você muito bem colocou, já não está dos melhores, né? E a gente sabe, né? Fiscal não estando melhor, a gente vê Brasil aqui como que está, né? A nossa questão de juro e inflação, isso lembra até um pouco daquele período de 2014 a 2016, que o fiscal não estava bem e juro real ficou 5,5 para cima, tá? Então, isso faz com que lá nos Estados Unidos, de fato, a gente passe a ter mesmo um cenário de juro, né, alto, né, por um período maior, né, não só por essas questões de agora, mas já vislumbrando uma possibilidade de Trump, né, e com isso tirando liquidez do mercado, né, e impactando aqui nos ativos de riscos brasileiros? Ótima pergunta, Osley. Primeiro, falar um pouquinho do cenário de eleições, né? Hoje, com o que a gente tem de pesquisas, né, as pesquisas, você sabe que nos Estados Unidos é colégio eleitoral, então não adianta muito você olhar para percentual global da população, porque como você tem o Partido Democrata sempre vencendo em Nova York, sempre vencendo na Califórnia, que tem uma população muito grande, Califórnia são 40 milhões de pessoas, você vai ter sempre o Partido Democrata com mais percentual global. Quando você decompõe isso estado a estado e faz a contagem por colégio eleitoral, né, pelos votos de cada colégio eleitoral, o que a gente tem hoje é que o Trump está na frente. Você tem 7 estados swing, né, swing states, que eles falam, que são aqueles estados que toda eleição é muito apertadinho, e nesses swing states o Trump está com uma vantagem confortável nas pesquisas. Então, hoje, assim, a gente trabalha com um cenário base que sim, Trump vai ser eleito, mesmo sabendo que as eleições estão longe, né, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, tem sempre escândalo que pode acontecer de um lado ou de outro, mas eu diria que hoje, né, o Trump está na liderança por 2 motivos. Primeiro, a sensação econômica da população. Embora os Estados Unidos esteja crescendo muito,
E isso é uma coisa engraçada, quando você olha para as pesquisas que eles fazem com a população, né, a população não está satisfeita com o cenário econômico. Ou seja, o número mostra uma situação melhor do que as pessoas estão sentindo. E isso a gente entende que é muito relacionado com a questão da inflação. Você, quando olha para os preços, né, que as pessoas têm que pagar lá por comida, moradia, seguro, assim, os preços estão muito altos. Quando você passa isso para o real, são absolutamente proibitivos. Os Estados Unidos hoje é um lugar que está muito caro para você viajar, assim como a Europa, né? Então, esse mal-estar está deixando a população insatisfeita. E o segundo ponto, eu diria que é a questão da idade do Biden, né? O Biden já deu mostras aí de lapsos cognitivos em discursos, em reuniões. Então, muita gente com essa preocupação se o Biden vai aguentar o tranco, né, de mais 4 anos. Então, somando esses dois fatores, tem feito que o Trump seja favorito. Jogando para a parte fiscal, é realmente difícil você enxergar qualquer sinal de responsabilidade fiscal, tanto no Biden quanto no Trump. Os dois governos, eles tiveram o mesmo comportamento fiscal nos últimos 8 anos, seja Trump, seja Biden, comportamento ruim, né? Então, assim, olhando para o que a gente conhece dos dois hoje, a gente não está vendo consolidação fiscal. Mas esse é um tema que está preocupando as pessoas que detêm o PIB nos Estados Unidos, né? As pessoas que são o establishment. Então, quando o establishment começa a se incomodar com uma coisa, você naturalmente faz chegar nos canais políticos que você precisa mexer, que você precisa mudar alguma coisa. Então, eu entendo que, mesmo com o DNA desses dois sujeitos não seria um DNA fiscalista, seja lá quem vencer as eleições em 2025, você vai começar a ter pressão do empresariado, vai começar a ter pressão dos bancos para começar a fazer alguma coisa em relação ao fiscal. E convenhamos, eles têm espaço para isso, né? A carga tributária hoje nos Estados Unidos é a menor carga tributária dos últimos 40 anos, o tax rate corporativo está em 15%. Você tem espaço para começar a subir o imposto de renda das empresas para arrecadar mais. Então, embora a gente não esteja vendo isso, eu acho que vai ter uma pressão do establishment, uma pressão das pessoas que realmente mandam no país por detrás para que esse processo de consolidação comece a acontecer em 25. Mas a gente não vai nem discutir isso agora. Nas eleições, a campanha vai ser só falando de gastos. Excelente, André. Ainda tem a questão de tem que ver como que vai ser formado o Congresso, né? Uma vez é Trump, né? Outra, e tem que ver como que vai ficar o Congresso, né? Vocês vão ter a maior, né, representação também, né? Isso. As pesquisas estão dando que o Senado está mais republicano, está mais tranquilo para o republicano, mas na Câmara dos Deputados está bem dividido. Então, hoje, né, um cenário provável seria Senado republicano, presidência republicana e uma eleição indefinida em relação aos deputados. Boa, obrigado. Eu tenho mais uma pergunta aqui, mas vou dar espaço aí para outra pessoa, caso venha, senão eu já entro com outra aqui. Pode fazer. Boa. Outra questão que eu andei lendo ultimamente, tá? Acho que até ontem mesmo, ou anteontem, saiu no Valor Econômico. Você vê que sou um leitor aí assíduo do Valor Econômico, e você até citou que vai lá na reunião do FMI, e o FMI ontem demonstrou, anteontem, muita preocupação com relação à classe de crédito privado no mundo, né? Então, isso saiu aí no relatório deles, colocando essa preocupação, porque tem mais de trilhões aí que foram emprestados aí, né, para as empresas, né? E aí não se sabe muito bem, né, como que está a saúde financeira aí dessas companhias, né? Principalmente porque muitas, né, captaram ali quando o juros estava mais baixo, né? E juro agora ele está mais alto, cedeu, né? Tanto aqui e lá fora ainda não, né? Falando de Estados Unidos, não deve continuar aí um pouco de patamar um pouco mais alto, tá? E uma outra reportagem também que eu li, acho que essa não foi no Valor, que eu vi algumas gestoras nos Estados Unidos contratando até investigadores, né, para ir lá e olhar, né, um pouco mais a fundo da classe de crédito privado. Me fez lembrar muita questão aqui que a gente teve de Americanas, né, que se tratou aí de uma fraude, né?
como que vocês hoje têm visto essa classe de crédito privado aqui no Brasil? Tem algum risco ou alguma ruptura, tá? A gente, graças a Deus, está indo aí para metade aí para metade não, 3 meses e meio de 2024, não teve aí grandes eventos igual a gente teve no ano passado, tá? Como que está a leitura de vocês ainda para esse ano? Pode ser que com o tempo a gente comece a ter aí alguns problemas, alguma ruptura com algumas emissões que tem no mercado? É boa pergunta. Primeiro, falar do mercado americano, né? Realmente essa preocupação dos reguladores com o crédito privado está acontecendo. Essa matéria da Bloomberg que você citou, realmente, eles estão contratando investigadores para descobrir se as empresas estão fazendo o uso correto do dinheiro, se a garantia realmente é aquela. E uma outra coisa também chamou a nossa atenção, que é a questão de precificação. Você, quando tem o crédito privado, que não é um instrumento que é negociado no mercado, você está tendo lá nos fundos americanos que operam nesse nicho de crédito, né? Você tem a questão de marcação diferente, ou seja, você tem fundos diferentes que têm empréstimos para a mesma empresa, porém marcados com preços diferentes, porque você não tem o mesmo critério. E só para esclarecer, o que nos Estados Unidos eles chamam de crédito privado? Crédito privado não é o crédito para as empresas. Isso para eles é crédito. O crédito privado é aquele crédito que o instrumento não é negociado no mercado. É um acordo, é um contrato que eu sou um fundo, eu dou dinheiro para a empresa XPTO e esse crédito não é uma debênture, não é um instrumento qualquer de crédito que você consiga negociar isso ou empacotar isso de qualquer forma. Tá? Outra coisa também que tem preocupado a gente, antes de falar do crédito brasileiro, é a questão do real estate americano. O real estate comercial está passando por um problema complicado. Os prédios de escritório estão vazios. Teve uma negociação essa semana do prédio o antigo prédio da AT&T em Chicago, super bem localizado, centro de Chicago. Ele foi vendido por um valor assim que ridiculamente baixo. Basicamente, alguns prédios hoje, em alguns centros americanos comerciais, você hoje tem que o valor desses prédios de escritório, ele é o valor da terra, o valor do terreno, menos o custo de demolição. Né? E o problema é que esses ativos que estão sendo vendidos com preços muito baixos, o espelho disso são créditos bancários, né? São créditos que os bancos deram, especialmente os bancos menores, os bancos regionais. E uma dúvida que a gente tem é como que isso está marcado no balanço, como que isso está refletindo a realidade. Né? A gente vai ter agora 24 e especialmente 25 a maturidade desses bonds, as empresas vão ter que renovar esses bonds e a gente não sabe se você vai ter essa renovação ou não, você não sabe a que taxa você vai ter essa renovação e a gente não sabe o impacto que você vai ter isso no banco. Então, essa parte do crédito imobiliário corporativo, né, comercial, que eles chamam lá fora, também isso tem tirado o sono aí dos reguladores. Volta e meia você vê o pessoal de regulação do Fed falando sobre isso. Voltando para o Brasil, né, quando você olha para o crédito investment grade, que é o high grade, a gente enxerga ainda algumas oportunidades. É claro que o segmento AAA, né, o 3As, você já está no nível de spread até abaixo do que você estava pré-Americanas e pré-Light. Então, nesse segmento, a gente não vê mais coisas interessantes. Os próprios gestores, né, eles têm saído desse tier de cima, eles estão indo para o tier de baixo, né, que é alguma coisa entre o B e o 2A. Né? Então, dentro dessa parte mais de baixo do crédito, você ainda tem algumas oportunidades interessantes. Teve fechamento de spread, mas você ainda tem umas oportunidades interessantes em relação ao que você teve pré-light e pré-americanas. Quando você vai para o mundo high yield aqui no Brasil, né, normalmente o pessoal tem aquela associação, bem, o high yield ele é mais perigoso do que o high grade. Quando você faz bem feito as duas coisas, né, eu estou falando assim, os bons gestores, quando você faz bem feito as duas coisas, eventualmente você pode ter o high yield com menos risco do que o investment grade, porque normalmente quando você está falando do investment grade, a gente está falando do crédito clean, o crédito sem garantia nenhuma. Você está emprestando
no balanço da empresa. Por exemplo, a Taesa está vindo com uma emissão de debêntures, uma parte vai ser isenta, outra parte não vai ser isenta, e como é uma empresa AAA, é uma empresa que está vindo sem garantia nenhuma. Você é clean, é o crédito clean, você está dando empréstimo no balanço da empresa. Quando você vai para esse mundo de crédito estruturado, para esse mundo high yield, né? E quando você tem um gestor bom, que faz o dever de casa, você acaba tendo um nível de garantias, um nível de colateral bem melhor do que o investment grade. Aí quando você coloca, né? Aí quando você coloca risco-retorno nesse cenário de mercado que a gente está caminhando para o mercado mais normalizado, né, em relação aos spreads, a gente vai chegar no momento que o high yield ele vai ficar mais interessante do que o investment grade. É só lembrar do nosso termômetro. Ano passado, a gente passou do nosso termômetro privilegiando o investment grade, porque o spread abriu bastante, o spread do high yield não abriu na mesma magnitude, então no risco-retorno, a gente olhava para o investment grade mais interessante. Então a gente reforçou no termômetro investment grade. A gente chegou num ponto agora que os dois se encontraram. O high grade estava over, o high yield estava under, os dois agora estão neutros, os dois estão no zero. E a continuar esse movimento no mercado de crédito, já a gente vai ter o high yield na nossa predileção com mais peso do que o investment grade por conta disso. Você vai continuar com spread alto e, naturalmente, os bons gestores vão continuar fazendo um bom trabalho de garantias. Agora, em relação a Americanas, Americanas foi fraude, né? É muito difícil você se defender de fraude, você se defender de má-fé. Uma coisa é você, tecnicamente, olhar uma empresa que nem a Light, que é uma empresa que tem muita dificuldade operacional, o estado do Rio de Janeiro, 50% da população não paga a conta de energia. Uma coisa é você olhar uma empresa que operacionalmente é complicada e você tomar uma decisão de crédito, eu quero estar aqui, eu não quero estar aqui. Né? Isso o gestor, eu acho que o bom gestor consegue evitar essas armadilhas. Agora, fraude, por definição, é fraude. Né? Fraude, você tá sofrendo um crime. Né? Então, assim, fraude é muito difícil. Né? Eu entendo que tenham sido episódios isolados, a gente não espera que isso vai se repetir no curto prazo. Inclusive, né, ano passado foi um ciclo muito ruim de crédito para o Brasil. E você teve algumas empresas apelando, tipo a Light literalmente rasgou o contrato, apelou. Agora, a grandíssima maioria das empresas que teve estresse no seu balanço, o que elas fizeram? Elas procuraram soluções de mercado, soluções amistosas para reperfilamento de dívida. Elas foram para o mercado de ações fazer emissão de ações, o famoso follow-on. Elas chamaram os credores e reperfilaram o prazo de dívida, né? Ou seja, elas resolveram a mercado os seus problemas. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que é listada em bolsa, a Sequoia, uma empresa de logística. A Sequoia era uma empresa que estava virtualmente quebrada ano passado, assim, estava quebrada. A empresa não tinha mais o que fazer. Ela preferiu não ir para a solução de apertar a bomba nuclear, que é a RJ. Ela chamou o mercado, chamou os acionistas e ela conseguiu injeção de capital, conseguiu reperfilamento de dívida e conseguiu uma solução a mercado para os seus problemas. Então, na prática, né, eu acho que a gente o ser humano tem a tendência de olhar só para a notícia ruim e não olhar para a notícia boa. Né? É que nem no jornal, né? O jornal que vende é o que tem manchete ruim. Né? Você teve duas manchetes muito ruins, que foi Light e Americanas, o Nigel também, né? Você teve poucas manchetes ruins, que a gente deu muita importância, e você teve muitas manchetes boas, que foram muito mais empresas que fizeram soluções de mercado para resolver o problema de balanço. E isso o pessoal não fala. Então, eu entendo que o mercado de crédito brasileiro está chegando aí eu não diria no final do túnel, mas está chegando aí no terço final desse túnel, numa situação melhor do que a gente estava antes. Excelente. Prova disso, né, que secundário já nesse primeiro trimestre foi 56%, né, maior aí do que se comparado o ano passado, né? A Chica estava numa reunião com um gestor X aí na sexta-feira, né? Uma aula, né? Até no final a gente perguntou onde que era para baixar o certificado, né? E ele colocou muita questão do crédito privado, com grandes decepções e numa linha da questão do caráter,
né? São coisas que as métricas, né, que as ferramentas dificilmente vai pegar, né? Então, que aí eu até citei, poxa, isso vem muito em contra a questão lá dos Estados Unidos contratando investigador e tudo mais, né? E para finalizar aqui um ponto que você trouxe interessante, olhando lá para fora, a questão de fato do crédito imobiliário, né? Teve algum susto ali em alguns bancos regionais, né? Até uma preocupação maior se a gente não ia ter algo igual a gente teve o ano passado, mas graças a Deus, né, não teve nenhum problema, mas tem uma luz lá amarela, como você bem colocou, para esses bancos regionais que têm aí na carteira esses créditos imobiliários, né? Muito bom. Exatamente. Esse crédito imobiliário comercial, ele não desapareceu, ele está lá. Ele está no balanço dos bancos. Como é que isso vai ser digerido? A gente não sabe. Pode ser digerido de uma forma saudável, de uma forma sem causar estrago no mercado? Pode. Pode ser resolvido de uma forma ruim? Também pode. A gente não sabe. A gente tem que ter em mente que esse problema continua lá. Excelente, obrigado, viu, André? Obrigado, Osley, pelas perguntas. Francisca, eu acho que é isso. Gente, acho que vamos encerrar. A gente agradece desde já a presença de todos. Eventuais dúvidas, por favor, nos encaminhem que a gente endereça e retorna para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Até o próximo cenário. Um grande abraço a todos, um ótimo dia. Obrigada, André. Abraço, pessoal.